Nós iremos dar continuidade então à exposição da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, finalizando então, se Deus quiser, este capítulo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, nós iremos dar continuidade a partir do verso 33b, o segundo parágrafo deste verso, até o final, até o 40. Mas nós faremos a leitura a partir do verso 26. Assim diz a palavra de Deus, a partir do verso 26 do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja feito tudo para edificação. No caso de falar alguém em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier revelação a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Agora o texto da mensagem. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Até aí a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez, suplicando a iluminação do seu Espírito. Senhor nosso Deus, depois da leitura da Tua palavra, nós suplicamos que o Senhor nos fale ao coração, nos dê entendimento e iluminação, para que possamos, Senhor, extrair desta palavra santa tudo aquilo que for santo, tudo aquilo que for bom e tudo aquilo que for para edificação, para a proteção, para o bem da Tua igreja, em especial para o bem das nossas irmãs, servas do Senhor. Abençoa-nos, portanto, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois do apóstolo Paulo ter falado a respeito dos dons espirituais no capítulo 12, e finalizar esse capítulo dizendo que os dons do Espírito são variados e que nem todos são possuidores dos mesmos dons, ele passa a fazer algumas correções a partir do capítulo 13 a respeito de como exercer, como colocar em prática estes dons do Espírito Santo. Mais especificamente, os dons relacionados à comunicação, os dons da fala.
como línguas e profecia mais especificamente, mostrando no capítulo 13 em especial que o amor deve ser o fator motivador e governante para a prática dos dons quando o povo de Deus está reunido em adoração pública. Em seguida, no capítulo de número 14, o apóstolo continua a dar orientações sobre o exercício desses dons na igreja. O propósito do apóstolo é fazer com que os coríntios compreendam que a prática dos dons da fala só faz sentido se houver entendimento do que se diz, pois os dons visam a edificação da igreja. Para isso se faz necessário, em primeiro lugar, que eles priorizem o dom da profecia, pois este dom é entregue na própria língua do falante e dos ouvintes. Em segundo lugar, que ao falar em línguas estrangeiras, haja necessariamente intérpretes na assembleia pública, para que traduza essas línguas ao povo ali reunido. Essa, portanto, é a síntese dos capítulos 12, 13 e 14, até o versículo de número 25. A partir do versículo 26, conforme nossa leitura, ao 33a, conforme aquilo que finalizamos na semana passada, do capítulo 14, outras diretrizes são dadas para que não haja confusão, mas sim paz no culto público. A primeira delas, mais uma vez, diz respeito ao dom de línguas. E além de reforçar a necessidade de que haja intérprete, Paulo acrescenta uma segunda e terceira diretrizes: a limitação do número e da ordem sucessiva de quem fala. O verso 27, por exemplo, nos diz o seguinte: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. O apóstolo, portanto, dá essas instruções para que haja ordem no culto, para que haja paz e não confusão. O mesmo é feito em relação ao exercício do dom da profecia, ou seja, devem falar 2 ou 3 em ordem sucessiva, para que a igreja aprenda e seja consolada. E além disso, a igreja ou os profetas devem estar atenta ao que se fala, examinando o que se diz, julgando aquilo que é falado em culto público. Em suma, as exigências universais e necessárias apresentadas no capítulo 12, 13 e 14, de 1 a 33a, são apresentadas para que haja decência e ordem nas assembleias públicas. E elas, em resumo de tudo aquilo que acabamos de mencionar, são as seguintes: em primeiro lugar, amor, para que haja motivação correta para o exercício dos dons espirituais. Em segundo lugar, a priorização do dom de profecia, para que o povo de Deus desfrute de maior benefício espiritual. Em terceiro lugar, interpretação de línguas, para que haja entendimento e edificação da igreja. E por último, um número limitado sucessivo de falantes, para que se tenha estabilidade e paz na formalidade do culto solene. Todas essas regras são universais, conforme já falamos e frisamos, e necessárias para a decência e ordem nas assembleias cristãs. Portanto,
não são opções dadas pelo apóstolo, mas exigências apostólicas para todas as igrejas dos santos. Podemos observar que esses são princípios reguladores necessários para que haja exortação, consolo, ensino, evangelização no culto formal. Seguindo, portanto, esta mesma lógica de raciocínio, onde o apóstolo estabeleceu uma série de diretrizes para a decência e ordem do culto, ele agora se pronuncia sobre as mulheres, proibindo-as de falar na assembleia. São exigências gerais quanto à fala das mulheres cristãs e não há exceção. Quer estas tenham o dom da profecia ou não, o dom do ensino ou não. O apóstolo Paulo, portanto, no verso 14, de forma clara, ele diz: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. 1 Coríntios 14, versículo de número 34. Observem, irmãos, que a proibição é da fala, da emissão de sons, seja qual for o conteúdo. O contexto no qual o apóstolo utiliza a expressão fala não é outro senão o falar publicamente, edificando, ensinando, exortando, consolando. Em toda essa carta, 1 aos Coríntios, nós temos mais de 30 vezes o uso do verbo falar, ou às vezes traduzido como dizer. Mas, como o significado de uma palavra não é conhecido unicamente por meio do que se encontra num dicionário, mas à luz do seu contexto, vejamos algumas passagens que utilizam a mesma expressão do verbo falar no contexto dos dons espirituais. Não somente isso, vamos conferir inicialmente somente as passagens que se utilizam da mesma palavra, exatamente como ela é encontrada nesse verso da proibição. Não lhes é permitido falar. Ou seja, ipsis literis, conforme o grego, o que se encontra aqui nesse verso de número 34. Por exemplo, no versículo de número 5, deste capítulo 14, o apóstolo Paulo diz assim: eu quisera que todos vós falasseis. Esta palavra encontrada aqui, nessa conjugação do verbo falar, é ipsis literis, a mesma palavra utilizada para a proibição da fala por parte da mulher, é lalim. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, ou seja, é falar por meio inspiracional, revelacional, através do dom que foi concedido a algumas pessoas daquela igreja. O desejo do apóstolo é que eles falassem outras línguas, conforme já vimos em alguns domingos passados, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Essas observações são importantes para o entendimento
do nosso texto. Portanto, a palavra falasseis é exatamente a palavra a qual as mulheres são proibidas de falar. No contexto aqui especificamente, falar em outras línguas, de forma inspirada. Versículo de número 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar. Mais uma vez, ele repete a expressão logo em seguida, do verso 34, conforme já vimos, e a palavra aqui, porque é vergonhoso falar na igreja, é a mesma palavra utilizada no verso anterior. E ele se refere a este falar correspondendo ao interrogar deste mesmo verso no início. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem. E aí, neste sentido, ele diz que é vergonhoso falar, neste interrogatório que provavelmente era feito na igreja. Verso 39, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Portanto, a fala aqui mencionada, o verbo falar, proibindo as mulheres, está no contexto de falar do exercício dos dons espirituais, seja em línguas, seja em profecia. É neste sentido que o apóstolo Paulo dá esta proibição. E conforme já vimos, as línguas e a profecia eram dadas para a edificação, para a exortação, para o consolo, para o ensino. Portanto, eram palavras de instrução, palavras públicas, falada a toda a congregação. Portanto, a proibição é exatamente esta. Se não formos tão específicos como fomos agora, pegando ipsis literis, a palavra falar, utilizada para a proibição da mulher falar, e expandirmos para o uso do verbo falar no grego, de uma forma geral, laleo, e ainda assim nos concentrarmos apenas no capítulo 12 e 14, porque, conforme já mencionei, há mais de 30 vezes este verbo é utilizado na primeira carta, mas obviamente nós iremos nos concentrar apenas em alguns, e de preferência aqueles dentro do contexto dos dons. Ficará ainda mais evidente que o verbo falar se refere ao exercício do dom da fala. Ensino, exortação, consolo, evangelização, quer por meio de línguas, quer de profecia. E, fazendo uma aplicação para hoje, se refere, portanto, à pregação da palavra de Deus de forma pública, o ensino de forma pública, conforme o contexto dos nossos dias. Vejamos, portanto, o versículo de número 3 do capítulo 12, inicialmente, que vai utilizar o verbo. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Dizer porque muitas das traduções aqui são utilizadas para o mesmo verbo da fala. Mas observe que a fala aqui mencionada, quando o apóstolo começa a falar a respeito dos dons da fala, dos dons inspiracionais, os dons do Espírito, aquilo que fala o Espírito por revelação, coisa daquela altura apostólica,
ele diz que ninguém que fala pelo Espírito de Deus. Obviamente a fala aqui é o ensino, a pregação, a profecia que era dada no culto público. O versículo de número 2 do capítulo 14, mais uma vez. Pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Falar aos homens, falar a Deus, falar mistérios, coisas reveladas pelo Espírito outrora ocultas. O verbo falar é utilizado neste sentido. Verso de número 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. E por último, versículo de número 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Fala em outra língua a si mesmo se edifica. Portanto, meus irmãos, a importância dessa ênfase que estamos a dar ao verbo falar é porque nos nossos dias, no ano de 1962, portanto, século 20, surge um novo entendimento a respeito deste verbo. A igreja passou 20 séculos dizendo a mesma coisa, que a proibição era das mulheres falarem, ensinarem publicamente, no culto público, a igreja. Mas agora, século 20, se encontra uma outra interpretação e que infelizmente tem permeado o meio, inclusive presbiteriano e reformado, para estas palavras claras do apóstolo, e que querem com o capítulo 11 interpretar o capítulo 14 e 1 Timóteo capítulo 2. Ou seja, a lógica e o fundamento da interpretação bíblica mais básico é que os textos claros interpretam os textos obscuros. Vocês querem pegar os textos obscuros, capítulo 11, conforme já vimos, e interpretar os claros, dizendo que o falar aqui é a proibição da mulher julgar, examinar os profetas e os que falavam em línguas. Mas isso não tem nenhum respaldo, tanto na palavra em si, como no contexto. E não só isso, na história do povo de Deus da antiga dispensação, como também na era apostólica, não se vê esse tipo de prática, assim também como no livro de Atos dos Apóstolos, não se vê essa prática. De fato, nós vamos ver mulheres profetizando, provavelmente também com dom de línguas, mas nunca no exercício público destes dons, do culto solene ao Senhor. Voltemos então à leitura dos versos 33 e 34 e vejamos o que mais nos ensina essa passagem. A partir da parte B do verso de número 33. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Paulo, pela autoridade
que lhe havia sido conferida e pela inspiração do Espírito Santo, fundamentado no fato de que Deus não é o originador de confusão, mas sim de paz, e este é o fundamento, o apóstolo já havia estabelecido novas regras a respeito do comportamento dos coríntios no culto público. Como? Primeiro, a exigência da interpretação das línguas faladas foi uma regra imposta pelo apóstolo, onde você não vai ver nada a respeito, pois era uma novidade o falar em outras línguas como um dom espiritual. Isso não havia sido dado na antiga dispensação, no Antigo Testamento. Então o apóstolo Paulo percebe a necessidade de impor um regulamento, mas ele impõe pela inspiração do Espírito e não por uma ideia brilhante que ele teve de que houvesse interpretação, mesmo porque o dom de interpretação foi dado com esse propósito. De qualquer das formas, era algo novo, nunca jamais visto, mas é um regulamento dado pelo apóstolo, pela inspiração do Espírito Santo, mas algo novo. Em segundo lugar, o estabelecimento de limites em 2 ou 3 oradores inspirados. Também não havia esse tipo de regulação. O apóstolo Paulo dá como algo novo, mas ele dá de forma inspiracional e pela autoridade que ele foi conferida. Ele tinha autoridade para impor limites na ordem do culto público. E foi isso que ele fez, e é isso que a gente vai ver um pouco mais adiante. Agora, nas orientações dadas sobre o comportamento das mulheres nas reuniões solenes, o apóstolo Paulo não trará novas regras, mas dará 3 fundamentos sobre os quais está proibido às mulheres falarem na igreja, e que foram estabelecidos desde a criação, mas para a proteção da própria mulher, pois este peso de responsabilidade foi dado aos homens e não às mulheres, mas é para a proteção das mulheres. Não é porque as mulheres são menos capazes, muito pelo contrário, muitas vezes são bem mais capazes. Eu tenho essa experiência na minha casa, mas para protegê-las, o apóstolo Paulo nos fala que Deus assim impôs pela sua autoridade, a autoridade máxima. Mas o que eu quero contrastar, que os irmãos observem, que estas regras impostas às mulheres, especialmente no que diz respeito ao culto solene, não são novas regras, como foram as regras de sucessão, de número limite e de interpretação. Estas sim foram novas, mas estas aqui não são novas. E os fundamentos são: em primeiro lugar, mulher não falar em público era a regra universal no cristianismo, é isso que nós vamos ver no verso. Em segundo lugar, a própria autoridade apostólica ao proibi-la. E em terceiro lugar, o próprio contexto social e especialmente o legal, vindo da própria lei. Portanto, vejamos o primeiro princípio, que é o princípio da mulher não falar em público como regra universal no cristianismo. Este princípio é mencionado na segunda parte do verso 33, essa parte B do verso 33. Este é o primeiro princípio dado pelo apóstolo para a proibição da mulher falar no culto público. Ele diz:
como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas. Observe que o apóstolo diz que a regra que será dada logo em seguida tem como fundamento o fato de que todas as igrejas, no plural, dos santos, tinham esta prática da mulher não falar em público. Esta não era uma exigência apenas para a igreja dos coríntios, mas um padrão estabelecido e praticado em todas as igrejas dos santos. Portanto, os coríntios deveriam conservar este padrão e não dar um padrão distinto, diferente da prática de todas as igrejas dos santos. Portanto, não era uma novidade. Não era uma novidade para os coríntios, não era uma novidade para a igreja ou uma igreja especificamente, mas como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, ou especificamente na igreja dos coríntios. O segundo princípio é o de origem apostólica. Observe que ele diz logo em seguida, pois não lhes é permitido falar. Então, o primeiro fundamento é o fato de que todas as igrejas dos santos mantêm este padrão, onde somente os homens dotados dos dons do Espírito da fala poderiam comunicar e as mulheres estavam proibidas. Ele diz isto como o primeiro princípio, mas o segundo é que está havendo uma proibição apostólica aqui, das mulheres falarem. Essa mesma proibição também havia sido dada como instrução ao pastor Timóteo, como os irmãos podem conferir na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 12. Assim diz o apóstolo: e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Eu creio que está mais do que claro. E não permito que a mulher ensine. Ele ainda reforça: nem exerça autoridade de homem, pois era autoridade de homem esse exercício. Esteja, porém, em silêncio. Paulo, pela autoridade que lhe foi conferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, dá a proibição aqui em Timóteo e lá aos coríntios, incluindo os demais apóstolos. Portanto, é uma proibição apostólica. Nós não podemos ter nos nossos dias alguém que sobreponha a proibição de um apóstolo, dizendo: mas eu permito. A igreja, os presbíteros, o pastor, eles podem permitir, eles podem dar autoridade, contanto que o pastor, o mestre, autorize a mulher, em não havendo um pastor na igreja, então ela pode falar. O apóstolo Paulo diz: eu não permito. Outros dizem, nos nossos dias, eu permito. Tem alguma coisa errada aí. Algo está errado. Creio eu. Algo está errado. Além do que, no culto público regular, de fato, a convocação que é feita ao povo de Deus, pelo próprio Deus, por meio da liderança, exige necessariamente que no culto público tenha homens e tenha ao menos um pastor, um presbítero presente.
Porque o argumento é, quando não houver um líder, pastor e presbítero, então pode-se dar autoridade à mulher para isso. Mas observe que o culto solene necessariamente deve ter ao menos um homem em condição de dirigir, de conduzir e de falar. Então, se houver uma situação como esta, que não haja culto, haja uma escola dominical, haja uma informalidade, e havendo uma mulher capaz, como mãe, uma mãe que ensina o filho, como uma professora que ensina os adolescentes, não havendo condição que não seja diferente a esta, é diferente de uma assembleia solene reunida para adoração pública. É completamente diferente. Mas sigamos. O terceiro princípio é tanto o social quanto o legal. Ele diz: estejam submissas como a lei o determina. Então é mais um fundamento. Uma era a prática padrão da igreja, tanto na antiga dispensação como na nova. Segundo, a autoridade apostólica. E o terceiro, estejam submissas como a lei o determina. O apóstolo Paulo nos diz aqui que o ficar calada na igreja é sinal de submissão. Exercer o papel de ensino público aos homens era tanto para o judeu como para o grego um flagrante sinal de insubordinação. A base bíblica para a proibição é expressa nas palavras como também como também diz a lei, ou a lei o diz. Ou seja, o que Paulo quer dizer aqui é que a vontade de Deus, conforme revelada no Antigo Testamento, é baseada na ordem da criação. E em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que, de fato, aos sacerdotes, aos profetas, era dada a autorização para o ensino público solene. Lá, no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, a doutrina de que as mulheres devem ser submissas é claramente expressa quando Deus faz a mulher. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que é o fundamento para tudo que se segue no relato de todos os livros do Antigo Testamento, especialmente os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, é a base para tudo mais. No versículo de número 18, capítulo 2, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea, compatível, mas auxiliadora. É a base da submissão. Cabe ao homem o peso, a responsabilidade de governar, de dirigir em prol da proteção da mulher, do seu bem, que, como diz o apóstolo Pedro de forma inspirada, é a parte mais frágil. É a parte mais frágil. E querem colocar um peso sobre a parte mais frágil. É isso que querem fazer. Por conta da pressão da sociedade. Assim como houve uma grande pressão quando da teoria do Big Bang ou da evolução e passou-se a interpretar a Bíblia de outra forma com relação ao livro de Gênesis, também da mesma forma com a pressão do feminismo
passaram a encontrar outras formas interpretativas para aliviar a grande tensão. Só que isso não melhora a sociedade, só piora. É uma inversão dos valores. Ouçamos o que diz o nosso irmão João Calvino em seu comentário sobre a palavra submissão que é aqui empregada. Abre aspas. A tarefa de ensinar ou pregar é uma função que pertence a alguém incumbido da supervisão da igreja. Pois quão inconveniente seria para uma mulher que vive em sujeição a um dos membros presidir sobre todo o corpo. Portanto, é um argumento baseado em incompatibilidades. Porque se a mulher está em submissão, ela está, pois, impedida de exercer autoridade para ensinar em público. A lógica nos diz isso. Esse princípio segue o padrão da família, onde o papel, isso eu que estou a dizer, o papel do ensino no lar é da responsabilidade primária do homem. Então, quando há uma inversão na igreja, é porque é uma inversão na família. E quando há inversão na família, há uma inversão na igreja. É como se, numa dada semana, eu desse a um filho meu a função dele ser o pai por uma semana e eu ser o filho. Ou a minha esposa, olha, durante o mês você vai fazer o papel de pai e eu o papel de mãe. É o que querem fazer com a igreja. Mas seguindo, verso 35, ele diz assim: se porém querem aprender, observem, se porém querem aprender, o que é que está do outro lado do aprender? O ensinar. Um ensina, o outro aprende. Portanto, o calar está nesse contexto do ensino. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. É uma palavra muito forte. Mas, como já falei, os homens devem protegê-las da vergonha, do vexame. Hoje em dia é belo, é bonito. Mas a palavra vergonhoso aqui no original pode ser traduzida como feio. É feio. É feio a mulher estar exercendo o papel de um homem. É coisa feia. Não é bonito, não. Não é uma coisa bonita para estarmos lutando por isso. Nem as mulheres lutando. É feio, é vergonhoso, é vexatório, é para o seu bem. Não é para o mal, não. É para o bem. É vergonhoso. Paulo, com estas palavras, portanto, quer proteger a mulher de um vexame público. É lícito que elas aprendam, mas não interrompendo a quem fala no culto público, que era isto que estava provavelmente acontecendo na igreja dos Coríntios. A pergunta não é se querem ensinar ou julgar. Não é essa a pergunta. Mesmo porque o julgamento era feito em silêncio. Quem quer argumentar que é o julgamento, o exame, era feito em silêncio. No culto público. O exame do que se falava por parte dos profetas. Não era público o falar. Era a igreja atenta, como deve estar agora, examinando o que se diz. E conferir com a palavra de Deus, como os bereanos. Portanto, até o julgamento era em silêncio. Mas se querem aprender, não se querem ensinar. A pergunta é se querem aprender, não se querem ensinar. Portanto, não só interrogar está sendo proibido, mas também o ensinar nas reuniões públicas e formais.
Do outro lado de quem aprende, conforme já falei há poucos instantes, está quem ensina, não quem julga. O contraste não é entre o prédio da igreja, mas entre o público e o privado. Porque alguns, ironizando a respeito dessa interpretação, vai dizer que não há diferença, porque na altura não havia essa diferença de se cultuar numa casa ou num espaço maior. Mas esse não é o ponto. O ponto é se é público ou privado. Nós podemos ter um ambiente enorme, um templo, como chamamos hoje em dia, não é? Imenso, e temos uma reunião de oração simples, informal, naquele grande espaço. Como podemos ter um culto solene, público, num pequeno espaço privado. Então, a questão não é entre casa e um templo, a questão é entre público e privado. Em público há essa proibição, em privado é diferente. Os irmãos lembram de Áquila e Priscila, que em privado e com Áquila junto de Priscila foram corrigir a pregação de Apolo. Uma mulher tomou a frente e falou junto com seu marido. Depois dele falar, depois do culto, certamente. Chamaram à parte, diz o texto. E aí a mulher, na sua sabedoria, no seu conhecimento, provavelmente ela era mais conhecedora, mais desinibida do que o seu marido, em privado, pôde dar alguma orientação a Paulo. Paulo diz que é vergonhoso para a mulher falar nesse contexto. A palavra vergonha, conforme já dissemos, literalmente significa feio ou deformado. É uma coisa deformada, foge o padrão. Portanto, de fato, é uma proteção da mulher o não fazê-la passar por esse vexame público de ensinar teologia aos homens. Não aula de matemática, nem de física, mas palavra de Deus do contexto do culto, no contexto da igreja. Ele proíbe falar porque querem aprender. Elas não querem julgar, elas querem aprender. Verso de número 31 diz assim: porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. O contexto é de aprendizagem. Julgamento está aqui de en passant, de passagem. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito do julgamento, é de passagem, mas todo o contexto é de profetizar e falar em línguas e não de julgar. Por que que a palavra falar agora se torna julgar? Não faz sentido, nem do ponto de vista gramatical, nem do ponto de vista contextual, nem o significado da palavra do contexto. Verso 36. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou ela é exclusivamente para vós outros, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, parafraseando esse verso, o apóstolo quer dizer o seguinte: são vocês que estabelecem a norma de culto? Ó Coríntios, como se a palavra de Deus estivesse originado em vocês e fosse exclusivamente sua? Porque o apóstolo está dando instruções de forma inspirada, de forma autoritativa, e ele questiona se os coríntios acham que a palavra de Deus se originou no meio deles. Se eles foram os inventores da roda, ou se somente eles receberam a palavra de Deus para determinar a ordem do culto. Paulo indaga aos coríntios a respeito disso. E muitas vezes em nossos dias, em nossas igrejas, as igrejas querem inventar a roda, querem trazer novidades, como se a igreja tivesse, o cristianismo tivesse 4 anos e não 2000 anos. Então querem trazer novas interpretações, novos entendimentos, como se a igreja estivesse se originada no nosso meio.
por meio de nós, como se quiséssemos, como o modernismo, esquecer de tudo do passado. Foi construído 20 séculos para um bispo anglicano em 1962 vir com uma ideia diferente. Em 1965, uma mulher também anglicana e bispa e presbítera vir com esta ideia, e para que em 1981 e 82 descobrirem estes ensinos no meio reformado e trazerem essa nova ideia e difundirem, e hoje é o que se vê pelas publicações de Wayne Grudem e outras mais, que eu não quero fazer referência agora. A norma estabelecida não se originou entre os coríntios, mas era padrão em todas as igrejas dos santos, no Antigo e Novo Testamentos. O cristianismo não tem 59 anos, como querem alguns. 1962. Verso 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Observe o que é que o apóstolo Paulo diz. Todas as regras por mim estabelecidas, em outras palavras, ou aqui pronunciadas, não se originaram em mim, diz o apóstolo, mas é palavra de Deus inspirada. Ele utiliza o termo mandamento do Senhor que vos escrevo. A carta aos Coríntios e as demais cartas apostólicas são mandamento do Senhor, são lei, ou leis. Não é uma opinião do apóstolo. Quando ele proíbe, não é algo que vem dele, é um mandamento, ele coloca na categoria de mandamento. Mandamento. Na mesma categoria com a qual ele cita, porque a lei o determina. Se referindo ao Antigo Testamento, agora ele diz que é mandamento que ele dá. Se alguém se considera espiritual, portanto, reconheça ser mandamento do Senhor que vos mando. Não é a minha opinião, diz o apóstolo. Todas as regras por mim estabelecidas ou aqui pronunciadas não se originaram em mim, diz o apóstolo, mas palavra de Deus inspirada. O apóstolo Pedro, ele diz assim na sua segunda carta, capítulo 1, versículo de número 20. 2 Pedro 1, 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Partindo então para a finalização, vejamos os versos 38, 39 e 40. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Estas são as palavras com as quais o apóstolo encerra este capítulo sobre os dons espirituais. Decência e ordem. Tudo aquilo que o apóstolo falou até o presente momento não teve como propósito impedir que houvesse o exercício dos dons na igreja, mas com o propósito de que nas assembleias públicas solenes, no culto público, na adoração ao Senhor formal, houvesse decência e ordem. Este foi o propósito com o qual o apóstolo Paulo falou tudo isso. E
à medida em que ele proíbe as mulheres de falarem no culto público, pois não lhes era permitido falar, ele ordena aos homens que falem. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais de falar em outras línguas. Continue profetizando, continue falando em outras línguas, isso no contexto apostólico. Nós já vimos que esses dons já cessaram, esses dons extraordinários, mas não cabe aqui eu retornar capítulo 12, 13 e 14, versículos anteriores, mas o que eu quero fazer referência é que o apóstolo Paulo aqui, ele não está a proibir, pelo contrário, ele está a estimular que a igreja continuasse profetizando, continuasse falando em línguas estrangeiras, mas isso aos homens. É no contexto da proibição que ele permite, e não só permite, mas estimula a que se fale em línguas, a que se profetiza, mas obviamente era para aqueles que tinham estes dons e que eram homens, enquanto que para as mulheres foi proibido. Portanto, meus irmãos, eu sei que nos nossos dias este é um assunto extremamente polêmico, coisa que não era, pelo menos até o início da década de 80, não era no meio reformado, não havia polêmica sobre isso. O que havia era que, como os textos são claros, 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo capítulo 2, são textos claros, então não se brigava com estes textos, não se brigava com eles, se admitia, se inclinava perante a ordem, o mandamento apostólico, se inclinava perante ele, e procurava o entendimento de 1 Coríntios 11, na lógica de que ali não era uma assembleia pública e solene, porque de fato só a partir do versículo número 16, do capítulo 11, é que o apóstolo Paulo começa a falar quando vos reunis, quando ele começa a falar da ceia do Senhor, mas anteriormente a isto não. Então era essa a explicação que se dava do capítulo 11, mas eles não abandonavam 1 Timóteo, nem 1 Coríntios 14, eles admitiam. Isso não era algo estranho para eles, nos nossos dias é estranho. Então vem alguém e fala, se conformando ao padrão do Antigo Testamento, o padrão do Novo Testamento, da prática, e o padrão, pelo menos das igrejas reformadas, históricas, durante 20 séculos, e quer preservar, conservar esse contexto que é confessional para nós que somos presbiterianos. Eu não trouxe aqui, mas que são confessionais e que estão rechaçados por quererem manter essa confessionalidade. Sinto muito, eu creio que nós devemos ignorar isso, como diz o apóstolo Paulo. É palavra de Deus, é mandamento de Deus. E dessa forma, nos concentrarmos em anunciar o Evangelho, em pregar, em ensinar, pois no contexto dos nossos dias, o equivalente a estes dons inspiracionais, revelacionais, fundacionais, onde Cristo era proclamado, ele continua hoje pela exposição da palavra de Cristo, anunciando a Cristo e este crucificado, para o bem dos homens e das mulheres, para que os homens sejam cada vez mais homens e as mulheres cada vez mais mulheres, cada um mantendo o seu papel e sendo iguais, pois ambos são pecadores, carentes do Evangelho, ambos necessitam de salvação e ambos têm capacidades intelectuais para fazer a obra de Deus, mas cada um dentro do seu papel, cada um cumprindo a sua função. Assim,
não haverá confusão, mas paz. Assim não haverá desordem, mas decência. E assim Deus há de abençoar a sua igreja e preservá-la para a glória dele. Amém.